da frente é o de baixo, é meio ao contrário do raciocínio. Mas você vai aprender uma hora. Uma hora certa. Eu vou tentar uma iluminação um pouco melhor. Você consegue ver? Estão vendo isso aqui? Melhor aqui? Tá bom assim? Ok, bom dia a todos. Bom dia mesmo. Tá? O nome é estranho mesmo. Tá? Culpa do meu pai, não é minha. A gente vai falar hoje sobre o despertar do tigre, né? Curando traumas. Eu sei que é um tema bem diferente não, mas está no dia a dia nosso e não é uma coisa extremamente agradável. Mas eu espero que ninguém durma aqui enquanto eu falo aqui, mas... e vamos tentar fazer uma forma que eu consiga também entender, saber que vocês estão acompanhando. Então, assim, se vocês quiserem me interromper, a qualquer momento pode interromper, pode perguntar, pode falar, tá? Eu vou tentar ser bem sucinto nas questões, mas e também não falar tantas palavras técnicas, mas à medida que alguém não for entendendo, pode me interromper, não tem problema nenhum, tá bom? Beleza? Ótimo. Ok, então bem-vindos ao maravilhoso mundo do trauma. Tá? Nossa! Eu particularmente eu sou entusiasta sobre isso aqui, porque para mim, terapia, eu acho que é um dos maiores descobertas do século XXI. Eu acho que Peter Levine, que é o autor das teorias e tudo mais, ele trabalhou durante 30 anos nessa questão e realmente deu um endereçamento muito, muito positivo e realmente ajuda muitas pessoas nesse sentido. Tá? Até muitas coisas eram muito obscuras e ele deu um significado, um entendimento muito mais claro e científico para a questão. Tá, ok? Então, a questão assim esse velhinho aqui, o Peter Levine, né, supostamente simpático, na prática ele não é muito simpático não, mas ele era biólogo de formação, depois ele fez psicologia e fez biomedicina. E ele escreveu esse livro, Despertar do Tigre, né, que é onde a gente vai basear a nossa teoria sobre traumas aqui. Então, começando assim, o que é trauma? Alguém tem um palpite? Alguma coisa sabem o que é, o que pode ser, o que pode vir a ser? Não fica acanhado, você pode falar. Algum evento que impacta de forma negativa? Sim, algum evento que pode de forma negativa. Emocional, psicológico? Sim, emocional, psicológico. Exato, é isso mesmo. A definição dele para trauma, nesse sentido, é uma eventual ameaça à vida ou ameaça à existência, onde o sistema nervoso não consegue suportar, ele é sobrecarregado e ele não consegue dar porque não tem resiliência suficiente. E isso vai causando outros transtornos, como ansiedade ou questões do corpo, e vai causando coisas piores aí. Então, basicamente, qualquer ameaça à vida ou à morte onde nós não temos capacidade límbica ou do sistema nervoso para poder lidar com aquela situação, não temos resiliência suficiente. Tá? Quando pensamos em trauma, a gente sempre imagina assim, grandes acontecimentos, terremotos, tsunami, qualquer coisa muito grandes. E o que acontece de fato é que os traumas acontecem todos os dias, o tempo todo. Né? Então não precisa de um grande acontecimento para acontecer um trauma, de fato. Por exemplo, quando a gente fala em ameaça à vida, à existência, não necessariamente é uma ameaça no sentido biológico, físico, eu vou morrer, mas a maioria das vezes é uma ameaça à nossa existência, é o que os filósofos falam do self, né? Por exemplo, quando você sofre bullying na escola, né? E aquele bullying é no momento, talvez o pior do desenvolvimento de uma criança ou de um adolescente, porque quando ele está se descobrindo o eu e o mundo, né? E ele descobre que o mundo ele é agressivo, o mundo é hostil. Então ele começa a desenvolver questões de, não tanto de viver, mas sobreviver. Tá? Então isso é um trauma de desenvolvimento.
Então, assim, às vezes não é uma ameaça, assim, bullying de maneira geral, existe uma ameaça física, uma ameaça, se as pessoas morrem com bullying, é muito raro acontecer, vamos dizer assim. É muito mais, assim, a ameaça dele, como se fosse uma perda, uma questão que ele está tentando lidar e não consegue. Né? Então, isso normalmente é um trauma. Tá ok? Dúvidas, questões? Alguma coisa? Então, a pessoa começa, assim, quando ela sofre um trauma, ela começa a ficar, assim, ficar mais binária. Ela começa a não conseguir entender o relacionamento do mundo. Ela começa a não se relacionar bem. Então, ou normalmente ela começa a ficar desconexa com as questões da vida, ou extremamente ativada. Né? Por exemplo, se você sofre um assalto, né? Logo em seguida, isso daí, o que vai acontecer com você normalmente? Quando você anda pela rua, você vai ficar extremamente ativado, com os olhos assim, olhando para todos os lados, ativado o tempo todo. Né? Ou extremamente apático, muitas vezes. Você anda na rua, mas como se fosse dissociado daquela questão. Você começa a ir para os extremos. Né? Por exemplo, pessoas sofrem abuso sexual ou físico, ou qualquer coisa de natureza desse tipo. Normalmente, ou eles ficam, depois, qualquer coisa que com relação à conotação sexual, ela fica totalmente apática, começa a se desinteressar totalmente. Ou ela começa a ficar extremamente ativa com relação àquilo, buscando algo que ficou para trás. Né? Então ela começa a ter uma atividade muito mais intensa, buscando o tempo todo. Lógico que as coisas não se dão assim, nos extremos de uma vez, elas vão caminhando para isso, elas vão acontecendo para isso. É como se a realidade da pessoa fosse alterada, como se tivesse um véu na frente dela. Né? Tem uma alteração muito grande da realidade das pessoas. É como se fosse assim, um show de Truman, né? O filme do Jim Carrey, né? Onde ele era criado dentro de uma televisão, assim, no programa de televisão, e toda vez que ele se aproximava das beiradas, queria sair daquilo lá, começava a dar coisas erradas, a coisa começava a engrossar, começava a dar coisas muito esquisitas. É como se fosse você assim, lutando contra você mesmo. Você quer abrir a porta, mas parece ter uma coisa lutando com você. Você não consegue. Né? É uma coisa assim, é muito inconsciente, porque ele afeta muito o sistema límbico do cérebro. Tá muito abstrato. Tá dando para entender mais ou menos? Sim. Tá, se as metáforas, os exemplos ficarem ruins, vocês me falam, tá? Então vamos lá. Eu vou talvez explicando como se dá a questão, talvez fique mais simples para eu entender isso daí. Então vamos lá. A grande questão do Peter Levine foi se perguntar por que os animais não se traumatizam, os animais da natureza não se traumatizam, como nós, seres humanos. Tá? E ele foi tentar responder essa questão de uma forma naturalista. Tá? E ele encontrou a resposta na natureza. Então, no exemplo dele, ele coloca assim, uma impala se alimentando numa savana. Tá? Imagina essa impala se alimentando. Quando ela está se alimentando ali, tranquila, pensando no sistema nervoso autônomo, assim, o sistema nervoso autônomo parasimpático está bem ativo. Tá? Então ela está bem tranquila, calma, sossegada, as coisas estão fluindo bem. E imagina que se ela percebe que um farfalhar, um barulho, e ela percebe um leão, ou um guepardo, um tigre, alguma coisa nesse sentido, ela entra em estado de alerta. Quando ela entra em estado de alerta, o que acontece com o corpo dela? O sistema autônomo simpático vai lá para cima, ele vai começar a acelerar uma ativação. Então ela começa a secretar, conecta as suprarrenais, começa a secretar adrenalina, noradrenalina, cortisona, para poder lidar com aquela situação, para ter energia para lidar com aquela situação. Então ela começa a mobilizar, começa a fazer uma predição sobre aquilo. Então ela começa a mobilizar energia e esforço para poder lutar, fugir, correr. Né? Então o sangue vai ser jorrado para as extremidades, no periférico, para as patas, né? Para poder correr mais rápido. Tá? Então ela entra em estado de alerta e começa a se mobilizar. Vamos dizer que ela percebe que o leão, o guepardo está indo atrás dela. Tá? E começa a correr. Então ela começa a correr com muita força. Tá? Ela já está totalmente mobilizada para aquilo, o sistema simpático está totalmente ativo,
olhos, pupilas dilatadas, tudo acontecendo para poder se livrar do guepardo. Tá? Imagina que em algum momento o guepardo possa pegar a impala. Tá? O que acontece com a impala? Imediatamente o cérebro dela começa a entender que existe um risco de vida, um risco de morte. Ela pode vir a sucumbir. Tá? Então, nesse momento, o que acontece? A cabeça dela pensa assim, é sempre em sobrevivência. Então ela prefere perder a mão do que perder o braço do que perder a vida. Então o sistema parasimpático começa a frear aquela ativação que ela estava. Ela freia para começar a se proteger da ameaça. Então ela começa a frear com tudo. Então o sangue que estava nas extremidades começa a jorrar para o tronco, que é uma região mais nobre. Que normalmente assim, os órgãos vitais estão na região do tronco. E os órgãos, as vísceras principalmente, elas começam a se acomodar, elas começam a congelar. Então tem um congelamento, as vísceras sabe, quando tem um frio na barriga, quando eu estava aqui falando em público, aí começa a... não consigo nem ir no banheiro. Então começa a ter uma acomodação nas vísceras, nos órgãos. E então ela começa a se proteger para isso. Tá? Se o sistema, o parasimpático está com muita força freando, ela vai entrar em colapso, ela vai cair, pum. É como se fosse fingir de morto. Tá? Mas na verdade não é fingir de morto, na verdade realmente entrou em colapso. Ela tem uma vagotonia, ela está com os olhos vidrados, as patas totalmente duras. Né? E naquele momento ela não sente dor, ela está realmente fora de si. É um sistema de defesa, ela tem um congelamento. É o terceiro instinto do animal. O primeiro é correr, o segundo é lutar e o terceiro congelar. Então é como se fosse essa situação. O caminhão aqui puxando com toda a força o sistema simpático para a direita, né? Como se fosse o sistema simpático puxando, e a caminhonete freando, o seu parasimpático. O que vai acontecer? O motor funde. Tá? Então ela entra em colapso, é o que a gente chama de fingir de morto. Tá? Então ela fica realmente totalmente dura, as patas ficam duras, elas ficam totalmente imóveis, tá? Nesse sentido. Então congelamento. Então é como se fosse um desligamento do corpo, ele não consegue suportar essa questão. Muitos dos grandes animais, os grandes felinos, normalmente eles não comem os alimentos dos animais que eles não mesmo caçaram. Tá? Então, muitas vezes eles vão pegar, dar uma chacoalhada ali no bicho, ver o que está acontecendo, mas eles não comem. Tá? Não que seja 100% das vezes, mas a maioria das vezes acontece isso. Aí quando o animal percebe que está fora de perigo ou que o predador se afastou de alguma forma, ele vai recobrar, ele vai se levantar e sair correndo do mesmo estágio onde parou. É como se a gente tivesse apagado um pedaço da vida dele. Então ele estava correndo, ele tem um colapso. É como se voltar a correr só que em outro lugar. Parece uma coisa estranha. Assim, né? Como se você não conseguir recobrar aquilo lá. Então ele vai voltar no mesmo estágio, o estágio onde ele estava. Você estava correndo, vai voltar, levantar rapidinho e correr. Não sei se vocês já viram assim, sabe passarinho quando vem andando assim, puta, bate na janela e cai, pum, parece que está bem de morto. De repente ele levanta assim e sai voando. É a mesma coisa, tá? Ele entrou num colapso igual. Quando esse animal estiver lá na frente, quando estiver realmente fora de perigo, o que vai acontecer com ele? O sistema parasimpático vai entrar acalmando ele, deixando ele ficar mais calmo, tranquilo, está fora de perigo. E aí ele vai começar a recobrar as coisas. Os órgãos vão começar a ter um descongelamento, vai começar a descarregar aquele impulso. Então ele vai começar a tremer muito, bufar, tremer o tempo todo, bater queixo às vezes. Tá? Então os animais, normalmente eles fazem isso o tempo todo. Eu acho que vocês já devem ter visto, assim, quando você dá um susto no cachorro, depois ele fica assim, ou ele fica, se assusta, depois ele fica tremendo, fica bufando, respirando. Então ali ele está descongelando, ele está voltando ao normal, está deixando o corpo começar a voltar ao estado natural, está descarregando. Tá? Ok. Até aqui tudo bem? Beleza? Dúvidas, questões? Não? Ok.
Então é isso que os animais fazem, eles param e começam a chacoalhar, descarregar. E eles fazem isso o tempo todo, vocês vão perceber. Cavalo relincha o tempo todo, né? Tá? E nesse momento eles realmente estão descarregando alguma coisa, voltando. Né? O que acontece com nós seres humanos? Por que nós traumatizamos então? É justamente por conta disso. Porque nós não nos deixamos com que o corpo tenha as reações naturais dele. Quando você está tremendo, você fica segurando, porque tem público. Quando você está ali tendo um ataque epilético, qualquer coisa, você fica olhando para os outros, você tem um engajamento social. O seu neocórtex, que assim, a questão da racionalidade, começa a atuar muito forte. Então você começa a olhar os outros e não se permite fazer aquilo que o seu corpo precisa. Às vezes é tremer, às vezes chorar, né? Ou às vezes deixar o seu entérico, as suas vísceras começar a se movimentar e começar a gerar gases ou qualquer outra coisa. Porque na hora que ele está começando a voltar, assim, é uma movimentação muito grande do corpo, assim, é uma descarga muito forte. E você sofre assim, fica muito cansado depois disso. Então, o que acontece é que você não deixa, não se permite tremer, porque você tem um engajamento social muito forte, você olha para os outros e assim, eu não posso tremer. Né? Você está numa palestra, você não pode ficar assim, é muito estranho, né? Então você não se permite. Então o problema às vezes são os pequenos traumas do dia a dia. Você vai numa palestra, você está todo nervoso, não consegue nem ir no banheiro, está congelado. Acabou a palestra, você não permite seu corpo voltar ao natural, você não dá o tempo suficiente. Você continua ativado, continua fazendo outras coisas, está tudo bem. Né? Ou quando você bate o carro, respira fundo, sai do carro, não, tá beleza, tá de boa, você não permite seu corpo voltar ao normal. Né? Eu acho que todo mundo já deve ter visto assim, quando alguém bate o carro e quando vem uma coisa muito forte e depois ela fica totalmente ali tremendo, bufando, descarregando. Naquele momento ele está realmente descongelando. Quando vem os paramédicos ou o SAMU, alguma coisa assim. Né? Então a gente não se permite e começa a ter os pequenos congelamentos. E não é assim, os congelamentos não se dão ao longo da vida, várias vezes, de várias formas. Tá? Então não são os grandes traumas os problemas, são os pequenos do dia a dia, que você não se permite deixar o corpo voltar. E começa a ter aqueles problemas, né? Por exemplo, somáticos, que a gente chama de somáticos, intestino preso, pedra vesícula, porque as suas vísceras começam a não funcionar tão bem, eles têm que ter aqueles congelamentos, né? E vai se agravando ao longo dos anos. Então começa a dar pedra no rim, fígado às vezes pode funcionar, é muito comum as pessoas terem tremedeiras, coceira, às vezes, né? Dores na coluna, são coisas assim, normal. É como se fosse um enrijecimento das coisas. Pessoas que normalmente sofrem traumas, assim, elas também, às vezes, têm, no periférico, ficam muito tensas, têm dores assim, em determinadas regiões da perna, mão, braços. Né? É muito particular de cada um, obviamente, mas assim, são sintomas muito comuns. Como se fosse um enrijecimento das coisas, começa a não se sentir tão bem. Né? Então é isso que acontece. Então a gente não se permite, não dá o devido tempo ou forma de descarregar essas questões. Você começa a ter pequenos problemas. Ok? Legal. Dúvidas até aqui? Tá. O trauma é como se fosse um vórtex. Tá? Ele é como se fosse um furacão. A coisa está ali. Ela fica ali. Porque assim, quando você tem uma ameaça na sua vida e você não consegue dar conta daquilo lá, é como se fosse... porque quando você vai lá para cima, o nosso cérebro, o racional, ele para de funcionar. Então ele começa a fazer uma ligação direta com o seu límbico. Deixa eu fazer só um parâmetro que eu acho que talvez não tenha explicado. Pensando que a gente é uma evolução das espécies, né? O nosso cérebro é um cérebro trino, tá? Ele é o cérebro reptiliano, tá? Então são um cérebro 3 camadas. Então é o cérebro reptiliano, tem a parte do tálamo, hipotálamo, as amígdalas, né? Responsável pelos instintos, correr, fugir, lutar, congelar. Okay? Então ele é responsável pelos instintos, reptiliano. Aí em cima dele tem o cérebro mamífero, responsável pelas emoções, a questão de você ver os outros e notar a si mesmo. Tá? E acima dele existe o cérebro humano, o cérebro primata, responsável pela racionalidade,
memória de curto prazo, o entendimento das coisas. Tá? Na maioria das vezes a gente acha que a gente está sendo guiado pelo nosso neocórtex ou pelo cérebro humano. Né? E quando na verdade, a maioria das vezes a gente está no subconsciente, das questões das emoções, sentimentos, tá? Que ele é mais ele é automatizado nas coisas. O que acontece é que quando você se depara com situações de ameaça, quem entra em ação, que consegue dar conta de alguma forma, é o límbico, é o instintivo. Você tem reações, você tem que ter uma reação para lidar com aquilo, isso é uma coisa muito rápida. Né? E quando você sai, quando você tem traumas, o que acontece é que você começa a criar novas conexões, fazer uma ligação direta assim, das situações ou daqueles acontecimentos direto com o seu límbico e não mais com o neocórtex. Então você começa a ser muito mais instintivo, ter reações exageradas nas coisas. Começa a ficar muito mais nervoso deparando com situações. Né? Por exemplo, vamos dizer que você, na escola, o professor chegou para você e falou assim, vai lá para o cantinho que você fez alguma coisa errada ali. Então fica ali no cantinho. Você tem uma sensação talvez de injustiça lá, ou qualquer outra sensação, ou significado. E aí depois você cresce aquilo lá e começa a enfrentar. Quando você se depara com figuras de autoridade, você quer ter um enfrentamento, você quer dar voz àquela voz que você não tem naquele momento. Você começa a ter um enfrentamento ou muitas vezes você tem uma dissociação daquilo, você começa a não querer chegar perto daquilo. Quando alguém grita com você, você simplesmente não consegue reagir, você começa a ficar preso, você começa a ter congelamentos também. Então você começa a ficar binário nas coisas. Né? Então muitas vezes é isso que acontece, você começa ou tentar ter enfrentamento o tempo todo com figuras de autoridades, ou querendo dar voz para aquilo que você queria ter feito, ou queria completar aquilo que você precisava, como se fosse uma parte de você querendo sair, como se fosse algo de você que se perdeu no meio do caminho, que está tentando se achar de alguma forma. E o nosso corpo começa a ter reatuações o tempo todo. Porque assim, é como se fosse o trauma querendo voltar o tempo todo, querendo sair de alguma forma. Como se fosse aquele pedaço de você querendo sair. Como se fosse parte de você querendo que aconteça aquilo lá e você simplesmente não consegue. Você tem uma incapacidade. E à medida que você vai reforçando essas situações, vão ficando piores também. Você vai ter mais congelamentos, mais incapacidade de luta. Você começa a falar muitos sim querendo dizer não. Você consegue, incapaz de falar o que você pensa para as outras pessoas. Você começa a ficar se fechando. Ou começa a ficar extremamente exagerado nas coisas. Você fica muito irritado, muito ativo nas coisas. Fica extremamente ativado. Começa a ter reações exageradas sobre as questões. É como se fossem relacionamentos ruins, assim, quando você começou a aprender a ter os relacionamentos, você tem relacionamentos ruins e começa, ou no primeiro momento você começa a se jogar no relacionamento, mergulhar muito a fundo e de repente começa a ficar tudo muito ruim, você começa a ter uma desconexão daquilo. Ou o tempo todo se jogando no relacionamento, ou depois chega um momento que você começa a sair daquilo lá, começa a achar que não consegue, você não consegue uma conexão. O seu entendimento do mundo começa a mudar. Você começa a se fechar nas coisas. E, por exemplo, pessoas normalmente são traumatizadas assim, pelas regras artificiais, por exemplo, empresas, elas se dão muito bem porque são artificiais. Mas quando se depara na vida, quando as regras são as mesmas, são não tão claras, elas começam a se perder. Okay? Então, voltando aqui. O trauma é como se fosse um vórtice, é como se fosse realmente um redemoinho, te puxando o tempo todo para aquilo lá. Ele querendo sair. Quando você está longe, ele não te puxa, mas quando você se aproxima, ele começa a te puxar. É como se fosse alguma coisa dentro de você começando a tomar conta de você. Entendeu? É uma coisa muito maluca. Porque assim, quando eu comecei a trabalhar com hipnose, eu via que assim, a gente às vezes fazia uma limpeza geral das coisas, dava tudo muito certo, depois do tempo a pessoa, nossa, aquilo nunca começa a voltar alguma coisa. E eu comecei a perceber assim, isso aqui deu uma luz porque a maioria dos traumas é muito mais na memória procedural, é muito mais lá embaixo. Não é na questão cognitiva, não é na questão de semântica, não é na memória semântica, é muito mais procedural.
e é onde a hipnose não conseguia entrar. É muito mais, às vezes, no inconsciente, não tanto no subconsciente das coisas. Então, quando a gente consegue entrar aqui, consegue começar a refazer as conexões neurais, porque a gente tem que entender que o nosso corpo tem neurônios do corpo inteiro. A região das vísceras tem tantos neurônios quanto um cérebro no gato. Né? Então, a gente começa a refazer essas questões. Tá. Então, ok. Eis que o trauma, então, é como se fosse um espelho quebrado. Tá? Por que um espelho quebrado? Porque no momento do trauma, normalmente é muito comum você não ter memória, você não entender o que aconteceu, não saber o que acontece. Por quê? Por que isso acontece? Porque a gente não, a nossa mente não consegue lidar com o todo, que são muitas variáveis que às vezes acontecem ao mesmo tempo. Às vezes uma batida do carro, assim. Aconteceu muita coisa, o carro virou o volante, eu fiz isso, fiz aquilo, eu ouvi um barulho, a pessoa do meu lado, muitas variáveis, então às vezes ela se perde, então ela começa a tratar as coisas em pedaços. Então é muito comum você ter fragmentos de traumas, fragmento das coisas. As pessoas não lembram, não sabem, não entendem, não sabem nem onde começou, nem de onde veio. É muito comum, a gente só sabe que é assim. Porque assim, são pedaços, fragmentos, coisas, né? Que realmente nossa mente não consegue lidar naquele momento com isso. Então ele começa a dar pedaços, partes. Tá? Então como que a gente consegue remontar esse quebra-cabeça? Tá? Então existe uma metodologia que a gente chama de Saiban, tá? Que é Sensation, Image, Behavior, Effect e Meaning. Ok? Então a gente vai começar a trabalhar por partes essas coisas, para começar a remontar o nosso espelho quebrado. Tá? Remontar o que é o trauma. Então, por exemplo, então a gente começa a ver o que é sensação. O que é uma sensação para você? O que você sente? O que você está sentindo? Ah, estou sentindo borboletas na barriga. Estou sentindo dor nas costas. Eu estou sentindo um aperto na garganta. Eu senti um frio na barriga. Sensações. Tá? Ok? Então a gente vai para imagens. Imagens, quando a gente diz imagem, não é do ponto de vista assim, neurovisual, que a gente consegue enxergar, aquela visualização, mas imagens no sentido dos 5 sentidos. Eu ouço um cachorro latindo, eu tenho um cheiro de nojo, me dá um cansaço. Sabe? E começa a dar coisas, assim, determinadas sensações começam a te levar a outras coisas. Eu percebo um vulto. Então, parece que eu tenho um toque, alguém me toca, eu parece uma sensação de toque. Então, as sensações são os 5 sentidos das coisas. Tá? Não necessariamente são só imagens. Okay? E behavior seria o comportamento, mas o comportamento é o movimento. O que acontece? Quando eu faço isso eu me sinto mal. Eu não entendo, mas assim, dá uma sensação ruim. Quando eu tento andar, assim, parece ter um travamento, a coisa não vai, a coisa trava. Quando eu tento escrever alguma coisa, assim, as coisas não vêm, parece que é uma sensação ruim. Né? Então você começa a ter travamentos, assim, ou o behavior seria o comportamento, o movimento que ele percebe. Assim, às vezes é sensorial, corpo, e quando eu faço isso acontece alguma coisa, eu sinto alguma coisa. Tá? Affect, aqui o afeto, seria emoção. Tá? O que é emoção? Alguém sabe qual que é a diferença entre emoção e sensação? Está todo mundo acompanhando? Tá. Só tá tímido aí. Tá bom. Okay. Bom, emoção. Assim, uma sensação, o que é? Nossa, eu sinto... Assim, medo é uma sensação? Medo? Sim ou não? Sensação não é relacionada ao que vem do exterior? E emoção é mais interna? Sensação é o que você sente, o que você percebe. Pode ser, por exemplo, como você sabe,
vontade de fazer xixi. É uma sensação. É uma coisa. É um frio na barriga, é uma coisa. Uma interocepção. Vem antes da linguagem verbal, assim, aquela primeira linguagem que você aprende do corpo. O que é sensação? O que é? Medo é sensação? Emoção? Sensação? Emoção? Medo é uma emoção. A emoção é como se fosse uma constelação de coisas. É uma via. Assim, quando você tem medo, o seu límbico se depara com uma situação de estresse, uma situação de ameaça, que dispara o seu sistema nervoso o autônomo, o simpático, que faz com que ele dispare, que faz com que você, de lados pupílicos, que faz com que você conecta a suprarrenal, que começa a descarregar adrenalina, noradrenalina, que faz com que o seu batimento cardíaco aumentar, que faz você começar a se mobilizar para aquilo. Então é uma via de coisas. A emoção é uma constelação. Tá? E a sensação é aquilo que você percebe, aquilo, uma dorzinha aqui, um frio na barriga, um nó na garganta, um peso nas costas. Ok? E aí no final é o significado da coisa. Nossa, quando eu vejo aquilo, sinto aquilo, me dá uma sensação de injustiça. O que significa aquilo como um todo? Nossa, quando eu sinto aquilo, como se fosse uma perda para mim. Né? Então é o significado da coisa. Tá? Então, não necessariamente quando a gente está remontando o quebra-cabeça, a gente vai conseguir tudo. Mas são partes das coisas, são partes de tudo, a gente vai remontando. E vai começando a criar um panorama geral. Né? Aquilo que eram fragmentos, a gente vai começar juntando e começar a dar um entendimento da coisa. Tá? Então, através disso, a gente consegue ir coletando as peças. Não que a gente vai conseguir todas as peças, mas algumas delas. Tá? E vai mapeando a mistura. Beleza? Dúvidas, questão por aqui? Ok, vamos lá. Tá. Eu gosto dessa foto, mas talvez não seja da época de vocês, né? Vocês são mais novinhos. Alguém sabe o que é isso aqui? Opa. Não. Isso aqui é de um seriado do Prison Break. Tá? Isso aqui é o Michael. Vou dar um spoiler, para quem não assistiu. O irmão dele foi preso, assim, talvez justamente, e a prisão perpétua ele queria entrar na mesma prisão para poder tirar ele de lá. Então o que ele fez? Ele pegou a planta do presídio inteiro e tatuou no corpo, porque assim, eu acho que Freud foi uma das pessoas que falou assim, ele criou, quando a mente esquece, graças a Deus o corpo lembra. Na verdade, ele não falou assim, né? Mas graças a Deus não existe. Né? Mas o interessante é que assim, a metodologia do Peter Levine é muito baseada em ciência-percepção. Então a gente começa a mapear o corpo, começa a mapear as sensações, começa a mapear as sensações e como percebe as questões. E através da ciência-percepção, a gente vai começar a juntar os cabos. Para poder remontar a imagem, ou o espelho, né? Então a gente vai mapeando. Então o corpo sabe. Então, às vezes você não sabe, não lembra o que é, não entende, mas você tem a sensação. Você começa a perceber aonde que está ruim, onde que está bom, onde você sente uma rigidez, onde você sente um desconforto, no seu próprio corpo. E através disso aqui, a gente vai começar a remontar, e ao remontar a gente vai permitindo o corpo também a descarregar. Ele vai descarregando a coisa. E aí você vai ter a cura. Beleza? Então seria a senso-percepção, é você perceber o corpo, perceber você, perceber onde está. Perceber como que é a sensação quando eu me sento na cadeira, onde que está isso, o que é isso. Então é muito isso, você perceber. Então a metodologia é toda baseada em ciência-percepção, a questão da cura. A questão de começar a tratar ela, encontrar as vias, onde está ruim, e começar a dar endereçamento para ela. O que é isso? O que é essa sensação? O que ela significa? O que vem além disso? Onde está?
tem algum significado? O que acontece? Né? Isso é bom, ruim, mal? Não que assim, a gente consiga entender, assim, a gente consiga dar endereçamento, saber exatamente o que é, porque muitas sensações você não consegue nem descrever. Mas assim, é muito literal da forma que as pessoas falam. Quando as pessoas falam para mim as coisas, assim, eu entendo exatamente literal. Porque a gente não consegue descrever. Né? É o peso nas costas, é o peso nas costas. Assim, é como se fosse um mundo, é a cabeça inchada, é a cabeça inchada. É como se eu estivesse preso numa roupa de colã, sabe? É uma sensação assim que acontece. É isso que acontece. As pessoas vão descrevendo assim, e é isso que acontece. Então, durante o trabalho, a gente vai também remontando e vai fazendo com que as pessoas completem os movimentos que elas precisavam completar às vezes, ou dar um endereçamento para aquilo, ou fazer com que o seu sistema nervoso comece, quando você tem uma ativação muito forte, você consiga saber como parar, começar a linkar com o parasimpático para poder brecar, para você se acalmar. Você começa a fazer com que você consiga se acalmar de uma forma mais tranquila e descarregar, para que você complete movimentos. Às vezes você queria fazer alguma coisa e não consegue, foi impedida, e você tem que fazer aquilo lá para poder a coisa descarregar. Né? Então é muito de cada caso. Beleza? Maravilha? Foi muito esquisito, muito absurdo. Tá. Vou descrever um caso do Peter Levine para vocês entenderem e ficar mais simples em algumas coisas. Né? Por exemplo, tem um caso do Peter Levine que ele foi atender um bombeiro, já tinha passado por um ortopedista, ele estava com formigamento no braço, ele foi atender, assim, ele tinha passado por vários neuro e tudo mais, e continuava um formigamento no braço. Aí depois ele começou a tratar com o Peter Levine, e aí foi começar a aplicar a ciência de percepção. Ele percebeu o braço, percebeu o que é, percebeu, deixar ir. E aí assim, na segunda sessão, eu acho que ele fez esse movimento. Ele começou a fazer assim, como se o braço tivesse vida. Ele começou a fazer movimentos, fazer isso aqui. Né? Aí na terceira, assim, às vezes assim, essa terapia é muito, às vezes é extremamente assim, chata, porque muitas vezes é como se fosse a gente ficar olhando a grama crescer. Porque assim, existe um aprendizado na pessoa no começo para poder começar a perceber, entender, ver. Né? Então assim, às vezes é como se fosse, parece que nada aconteceu, mas é um turbilhão de coisas que está acontecendo. Né? Mas assim, voltando para o caso. Então, aí na segunda ele estava assim, depois na segunda ele começou a fazer isso aqui. Até chegou um momento que ele começou a fazer isso aqui. Ele levantou da cadeira e fez isso. Aí ele começou a vir, nossa. Aí ele começou a lembrar de um acidente, começou a ver os sons, os barulhos, e começou a remontar. O que aconteceu com ele foi, ele, em um caso, um carro tinha batido com outro, e tinha um bebê e uma mãe. E ele foi no carro e ele podia ter o risco de explodir, né, o carro. Então ele foi, pegou o bebê e saiu. Aí depois ele foi pegar a mãe e o carro explodiu. Ele fez isso, como se você tivesse um congelamento, ele não conseguiu completar o movimento, fazer. E no momento quando ele fez isso, ele começou a descarregar. Ele começou a descarregar. Ele começou. Então, assim, no meu consultório eu já vi assim, muitas coisas sentido, por exemplo, às vezes, assim, é muito comum a pessoa com raiva, sei lá, que ele começa a lembrar de uma coisa, começa a vir, começa a fazer um movimento assim, ó. Aí o que é? Ele queria bater em alguém com as coisas. É lógico assim, naquele momento, primeiro eu trabalho a questão da... Primeiro eu tenho que trabalhar a questão mais interna, mais somática, né? Mais a questão do sistema nervoso, para depois trabalhar a cognição daquilo lá. Se é bom fazer isso ou não. Mas assim, a pessoa queria fazer isso, daí a gente deixava, mas assim, de uma forma controlada, devagar, o sistema nervoso começar a entender e refazer as vezes, né? Aí depois eu consigo treinar isso. Muito comum, assim, já tive outro caso de pessoa assim, ela começava a tremer assim, na terceira sessão começou a fazer isso aqui. Começou a fazer isso aqui. Aí começou a ouvir a coisa, começou a ouvir. Aí o que era? Era uma tentativa de abuso que ela teve em um determinado momento que ela não lembrava.
querendo afastar. Então, as coisas estão lá, elas ficam, o corpo começa a entender. Né? Pessoas que normalmente têm muitos congelamentos de incapacidade ou de luta, é muito comum assim, intestino preso. Né? E aí durante as sessões começam aqueles barulhos, começam a vir, assim, e depois depois de um tempo começa a se movimentar de novo. Depois vai. Às vezes necessita várias sessões, mas a gente vai criando descongelamento, as vias para poder ver. Muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu, a maioria das vezes eu não sei o que aconteceu. Por exemplo, eu estava atendendo esse ano uma moça que ela teve um acidente de carro, faz acho que 6 anos, acho. E ela simplesmente estava começando a limitar tanto a vida dela, assim, no sentido. Ela estava tão meio desconexa do mundo já, sentindo assim, peixe fora d'água, porque você realmente começa a sentir, sabe? Você começa a se afastar, é como se fosse um cinzeiro numa bicicleta, um peixe na areia, é uma coisa esquisita. Então começa a ficar assim, parece que ela não entende o mundo, como funciona. Por causa de um acidente. E essa não percebia, porque não percebe, que é uma coisa muito... as relações não conseguem, os relacionamentos não conseguem. E a gente começou a tratar isso daí, assim, ela tinha um enrijecimento nas pernas, não conseguia, sentia dores, era muito duro. Quando eu estava no ônibus, assim, o tempo todo ativo, assim, sentia... E a gente começou a ir, ela começou a descarregar, essa coisa foi indo e tal. E aí até recentemente, assim, eu estava na terceira sessão, eu falei, nossa, pela primeira vez em muito tempo eu consegui dormir dentro do carro. Isso que a gente não conseguia. Entrar no carro, ficava segurando o negócio assim o tempo todo. E ela começou a sentir muito cansaço, obviamente, porque você ficar ativo o tempo todo te dá um cansaço enorme, exaustão. Né? Então, é muito comum, assim, de pessoas traumatizadas, assim, tem exaustões, cansaço. Porque às vezes também começa a vir cognitivamente o tempo todo, causa ansiedade o tempo todo. Dá síndrome de burnout também, é uma das causas de síndrome de burnout. Beleza? Dúvidas? Ninguém tem dúvida aqui? Nossa, então eu tô bom, eu sou bom, hein? Eu tô explicando direitinho. Oi? Você estava falando da prática, né? No consultório, a pessoa passa por esse processo durante a hipnose ou não? É assim, como eu trato, tá? Eu coloco a hipnose junto. Não precisa. Tá? Não precisa. Não precisa. Mas eu coloco junto para poder acelerar o processo. Porque às vezes é mais fácil de a gente começar a remontar o espelho. Porque você começa a ter uma hipermnésia, às vezes. Entendeu? Então é mais fácil para a gente poder também ter uma ativação simpática, para a gente poder depois começar a trabalhar as outras questões. Porque muitas vezes a gente tem que chegar numa ativação muito próxima do trauma, para a gente poder, assim, o próximo batimento cardíaco e tudo mais, para a gente poder depois começar a descarregar. Entendeu? Então eu coloco a hipnose junto, sim. Às vezes até para simular sintomas. Tá? Então não precisa. Não precisa, tá? A metodologia em si não precisa, ela não coloca. Tá? Você pode fazer de olhos abertos, pode fazer do jeito que você quiser. Porque, assim, uma das questões, assim, como se trata do sistema nervoso, ele é super sensível, tá? E ele não aguenta muito também. Até que, assim, é muito comum quando você está cansado, você fica muito mais nervoso, você começa a explodir, começa a ter questões exageradas e tudo mais. Então, é o tipo de coisa que a gente tem que fazer muito devagar também. A gente vai pendulando. A gente faz muito devagar, é como se fosse descascar uma cebola. Então a gente vai camada por camada, até começar a se aproximar do vórtice. Porque a pessoa não aguenta, você tem que ir criando resiliência. Vai criando resiliência, até que uma hora a coisa vem. Por exemplo, essa moça que eu estava tratando, a gente estava bem devagar, assim, já estava super bem. Aí quando eu estava dando um curso de hipnose, ela estava calma, super tranquila, no relaxamento, assim, ela começou a descarregar. Aí foi. Sim, do nada, pode acontecer do nada. Porque assim, o parasimpático começou a interação. E ela sentiu que podia. O corpo permitiu. Ela começou a aprender e deixou, e foi. Assim, quem estava lá acho que achou bizarro o negócio, é absurdo, parece uma convulsão mesmética. Mas realmente ela começou.
E aquilo foi assim, putz, depois daquilo ela começou... Parece uma outra pessoa, assim, parece que um outro eu saiu, se completou, parece que é uma coisa absurda, assim. Só que assim, depois das sessões, assim, é muito comum as pessoas ficarem extremamente cansadas. Assim, dores no corpo, como se assim, parece que alguém bateu. Aquilo onde você está tratando, parece que alguém bateu na pessoa, assim, é uma coisa assim, bizarra, sabe? Quem passou sabe que você fica muito cansado. Parece aquela coisa de ressaca, você bebe muito e depois fala, nossa, nunca mais passa aquele cara. Porque é ruim. Ô Ieso, eu reconhecendo essa sensação que você falou, eu tenho lembrança de ter tido sensação depois de viver uma descarga assim, né, terapêutica e tal, de estar com o corpo em carne viva, como se você tivesse muito à flor da pele, assim, ou muito exposto ao mundo. Isso faz sentido dentro dessa leitura? Faz, total sentido. Você começa a perceber, é engraçado, é como se você começa a perceber o mundo colorido de novo. É uma coisa, assim, é muito particular de cada um. E assim, é muito literal, da forma que você percebeu é exatamente isso. Porque cada um é cada um mesmo. Cada um descreve de formas diferentes, é muito particular mesmo. Porque é difícil de escrever, né? Mas é como se fosse uma reorganização. Uma reorganização das vias neurais. E essa reorganização demora um pouco. É muito mais lenta do que se fosse só cognitivamente. E eu mesmo assim, já tive coisa assim, descarregado, assim, estava sonhando uma coisa e eu acordei descarregando. Acontece qualquer um. Então é importante, na verdade, assim, o que é importante, se deixar o corpo fazer aquilo que ele precisa fazer, do jeito que ele precisa fazer. Se precisa chorar, chora, se precisa tremer, trema, entendeu? Deixa fazer, deixa acontecer. Né? O ruim é a gente começar a segurar as coisas. E dar o devido tempo e espaço para o corpo também. Você viu que tem situações? Fica calmo, tranquilo, vai se permitindo. Tá? Todo mundo é traumatizado. Eu estava numa palestra do William Edson, que é um dos maiores especialistas em trauma perinatal no mundo. E ele fala que, assim, na verdade, nascer é um trauma. Né? Nascer realmente é um trauma. Tá? Então, por isso é importante o que o pessoal aqui faz, o despertar do parto. Tá? Muito importante. Porque o parto é um trauma. Tá? Então, todos nós somos traumatizados de alguma forma, mais ou menos. Tá? Então, não se sintam diferentes por conta disso. Tá? Mas uma outra característica do trauma é assim, existe um acoplamento de trauma. Não é simplesmente um, às vezes são vários. Existe acoplamento deles. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que era vítima de acidente. Não é simplesmente bater o carro. É o antes de bater o carro, aquele susto. Na batida o que aconteceu. É o que ela queria fazer, depois ela queria ajudar o motoqueiro e não conseguiu. É quando ela estava no hospital junto com o motoqueiro e o cara veio e não deixou ela poder ajudar. Sabe? É um acoplamento de coisas às vezes. Então você tem que ir devagar, porque você tem que ir desacoplando um até chegar no voto. Não necessariamente, assim, às vezes até é diferente às vezes da hipnose ou da outra questões. Necessariamente você precisa ir na causa principal ou inicial. Não. Às vezes existe um vórtice muito maior em outro momento. E quando você trata aquilo lá, você já ganha resiliência para os outros. Você vai ganhando resiliência. Porque assim, se você bater o carro, você provavelmente vai ter uma dificuldade depois para dirigir. Mas se um piloto de Fórmula 1 bater o carro, provavelmente ele vai sair e falar, me dá outro carro que eu vou voltar para a corrida. Ele tem resiliência para aquilo. Mas essa mesma resiliência se aplica para todas as áreas da vida? Não. Porque tem outras coisas no mundo além de dirigir. Né? Tá? Então é importante a gente ir criando resiliência às coisas. E a gente não sabe o que vai acontecer. Então todo mundo está sujeito a isso também. Tá bom? Oi? Perguntar? Claro! É sabido que um dos traumas de maior dificuldade de se trabalhar é com relação à sexualidade. Sim.
Eu queria saber se você, na tua prática, ou mesmo na literatura desse autor que você mencionou, em algum caso da pessoa que sofre violência sexual por muitos anos. Sim. Né? Um exemplo, a criança, Sim. ela começa a ser abusada, né? Como você falou agora, né? Repetidamente, e se com essa técnica, como que é o manejo disso? Tá. E o resultado, né? Ok. Por incrível que pareça, assim, abuso sexual é muito comum na nossa clínica. É uma coisa muito recorrente. Assim, até triste, né? Mas, assim, é muito comum, assim, queixa do tipo, eu não tenho interesse em sexo, ou quando eu faço, eu sinto dores, eu sinto desconforto, ou, assim, ou às vezes o pessoal vai para o outro extremo, né? Ela fica procurando aquela ação de dopamina, essa dopamina procurando e não consegue. Vai se submetendo a atividades sexuais mais intensas para poder tentar procurar aquilo que ela se perdeu. Mas assim, o mais comum, lógico, é se fechar. É muito comum achar como que se dá o tratamento. Tá? Esse tipo de coisa, assim, o abuso, normalmente não é o ato em si somente que causa o problema. Normalmente é o antes, o durante e o depois. Tá? Por que o antes, durante e depois? Assim, o antes e o depois é muito pior que às vezes o ato em si. Por que o antes? Por exemplo, tinha um caso, há uns 4 anos atrás, que ela tinha sido abusada pelo tio, tinha 12 anos, e tinha uma irmãzinha menor. E ele ameaçava a irmã, falava assim, se você não fizer isso comigo, eu vou fazer com a sua irmã. Tá? Então, ela se sentia impelida, ela queria proteger. Ela tinha uma culpa, tinha uma coisa, entendeu? Então, existia uma coisa antes. Pois o ato em si. O ato em si dava congelamento, ela não conseguia lutar, ela não conseguia ficar imobilizada, ela não conseguia fazer nada. Ela se via imóvel. Tá? Depois, ela não conseguia entender a questão. Não conseguia dar endereçamento. E depois ainda, ela não conseguia compartilhar com a mãe não protegeu, não tinha ninguém para proteger ela. Então você tem que lidar por partes. É como se fosse cozinhar um dragão. Como você vai cozinhar um dragão? Tem que ser escama por escama. Parte por parte. Não dá para se tratar tudo de uma vez. Você tem que ir devagar nas coisas. Mas primeiro, às vezes, tem que fazer Às vezes a pessoa não consegue chegar no momento, não consegue coisa. Então tem que ser muito devagar nas coisas, às vezes. Porque a pessoa não consegue lidar com aquilo. Sabe? Então tem que ir bem devagar, tem que ser assim, pendulando. Por isso que às vezes é um tratamento mais longo que se fosse com a hipnose. Só que ele é mais libertador, assim. Tá? Normalmente assim, nesse tipo eu trato com tudo, tá? Eu sou mais integrativo. Eu não escolho ferramenta, não é aquilo que precisa. Então esses casos tem que ser bem devagar. Então tratando coisa por coisa. Tá? O que é o... Vamos tratar primeiro depois. Depois a gente vai voltando. Entendeu? Trata a questão com a mãe primeiro. A questão da falta de proteção, de se sentir desprotegida, de se sentir impedida. Depois a gente vai tratando. Então tem que ser coisa por coisa. Tem que entender como um todo. Então tem que sempre ter menos 2 até o ter mais 2. Tem que olhar o panorama como um todo. Porque normalmente abuso sexual existe acoplamento de trauma. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, o fato de não ter tido um acolhimento da mãe de uma pessoa próxima é muito pior do que o ato em si. É lógico que assim, o ato em si que causa imobilidade, isso aquilo que vai se reverberando para o resto da vida, que a pessoa começa a ter uma incapacidade de lutar, de fazer as coisas, de se expor, de colocar a sua opinião, de começar a submeter a tudo, também é ruim, lógico. Então tem que ser bem devagar. Não tem muito como ser feito. Tem que ir criando resiliência,
dando endereçamento para aquilo. Tá? Criando resiliência, dando endereçamento. Não sei se respondi essa pergunta. É muito complexo. Hã? É bem complexo, né? Assim, não é, às vezes não é tão simples. Tem casos simples, tem casos não simples. Tá. O que mais? Perguntas? Pois é. Qual que é a diferença de hipnose e regressão? Hipnose. Hipnose é um estado onde a gente consegue acessar com mais facilidade o nosso subconsciente e sugestioná-lo. Tá? A gente vai trabalhar o campo do subconsciente e o consciente. Tá? A regressão é uma técnica dentro da hipnose para você poder revivificar momentos passados. Tá? Uma lembrança de... Quando você se lembra de qualquer coisa da sua infância, você está fazendo uma regressão. Quando você se lembra de qualquer momento antes, ou até mesmo se lembrar o que comeu ontem, é uma regressão. Tá? A regressão pode acontecer com hipnose ou sem hipnose. Tá? Mas normalmente assim, a gente trabalha a regressão porque a gente quer revivificar aquela coisa. Ou dar um novo significado, ou dessensibilizar, ou de alguma forma que a pessoa olhe e não sinta, não se abale com aquilo mais, ou que consiga pelo menos lidar com aquilo. Interessante quando você estava explicando aquele esquema, né? Do comportamento, da sensação, ou das imagens, você estava explicando, eu estava pensando, né? Às vezes a gente está num local e você escuta uma música ou mesmo sente um cheiro, que acho que aí, né, a questão da regressão, você regride a partir do estímulo àquela situação passada, né? Exato. Aí encaixaria na sensação ou na imagem? O cheiro é uma imagem. O cheiro, a música. O cheiro é uma imagem. E quando você fala assim, nossa, o cheiro, aquilo lá dá uma sensação boa. E me faz querer dançar o movimento. E que me traz um calor no corpo. E que parece que a vida é bonita. Dá um significado. Você completou. E que te regride, né, te remete, que pode vir. Sim. Pode ser. Pode ser que você consiga ver outras imagens, pode ser que tenha outras sensações juntas. Porque assim, a nossa mente é como se fosse uma rede de neurônios conectados no corpo inteiro, não só. A mente é tudo. Tá? É como se fosse um software nosso. Né? Então, é tudo, um sistema operacional, tudo. Então, aqui, por exemplo, se eu falar assim, imagina que você está comendo um limão, está colocando na boca, mastigando, espirrando aquele da sua boca. Vai te dar uma fisiologia, vai te dar a salivação, que vai te levar a outras sensações, pode te levar a outras lembranças, outras coisas, entendeu? Ok? O que mais? Pois não. Acabou? Acabou. Bom, vocês vão se livrar de mim. Então vamos fazer uma prática para vocês poderem entender o que é ciência e percepção. Para que vocês comecem a entrar em contato com essa ferramenta. Começar a perceber o que é. Pode ser? Belezinha? Ótimo, então. Então vamos lá, galera. Todo mundo se acomodando de uma forma confortável. De uma forma que se sintam bem, confortável. Não. Todo mundo está confortável, vai sentindo seu corpo. Ok, respira fundo. Solta devagar. Permitam fechar os olhos um instante. E se permitam se conectar com o seu corpo. Respira fundo mais uma vez. Solta devagar. E vai soltando as preocupações, a correria do dia a dia. Vai simplesmente se conectando consigo mesmo, com o seu corpo, com você, com quem você é. Vai sentindo e percebendo o seu corpo. Esse exercício é um exercício de percepção
Não importa o que significa, importa o que você percebe, o que você sente. Vai percebendo o seu corpo. Percebe a cadeira encostada nas suas costas. Percebe onde o bumbum está encostado. Percebe onde estão suas mãos, as sensações. Simplesmente se permita e sinta. Perceba. Simplesmente se perceba. Isso. E vai se permitindo ficar mais confortável consigo mesmo, com quem você é, do jeito que você é. Da forma que você é. Vai percebendo o seu corpo. Sensações boas. Onde estão? E agora vocês vão começar a imaginar aquele dia acordando, talvez não tão cedo, acordando bem, dispostos. E vai percebendo o seu corpo. As sensações do seu corpo. E você vai acordando, se levantando, começa a andar pela casa e percebe que não tem ninguém. Quando você percebe que não tem ninguém, está sozinho. Qual a sensação? Onde estão as sensações ruins ou boas? Qual a sensação que vem? Depois assim você vai lá, vê que não tem ninguém. E percebe que hoje é o seu aniversário. Se sente bem com isso. Você resolve se arrumar, coloca aquela roupa bonita, se olha no espelho e percebe quanto você está bem e percebe as sensações que isso te traz. Onde estão as sensações boas? O que são as sensações boas? Qual parte do corpo é agradável, confortável? Depois de se olhar ali, sentir bem, você pega o celular e percebe que ninguém te mandou mensagem parabenizando. Como se ninguém tivesse lembrado de você ou do seu aniversário. Quais são as sensações que vem? Onde estão as sensações? Como são essas sensações? Quando você percebe que ninguém te ligou, nenhuma chamada atendida, perdida, ou mensagem. E você então resolve não ligar, resolve sair da sua casa e percebe que sua carteira não está ali e não encontra em lugar nenhum. Onde está a minha carteira? Onde está essa minha carteira? Aquela sensação de que está a carteira. Vai percebendo o seu corpo. Onde estão as sensações? Onde estão? Você se lembra que no dia anterior você tinha ido à casa de uma amiga, uma querida, e resolve ligar para ela. E ela fala que sua carteira estava lá. Você fica aliviada por saber que a carteira está em algum lugar. E você combina de ir lá para pegar a carteira. E vem um alívio.
qual é a sensação. Saber onde está a sua carteira. Saber que não perdeu. Como é essa sensação? Onde está a sensação? E você resolve na casa dela. E você, pai, vai lá até a casa dela e começa a tocar a campainha. E ninguém atende. Simplesmente ninguém atende. Simplesmente parece que não tinha ninguém lá. Todo mundo foi embora, ninguém atende. E começa a te dar uma sensação estranha. Vai percebendo essa sensação estranha. E onde está essa sensação? Mas você vê a porta meio que aberta. Porta aberta. Está tudo escuro. E de repente as luzes se acendem. E está todo mundo ali, todos seus amigos te esperando para uma festa surpresa. Um feliz aniversário. E você percebe que tem muita gente ali, muita gente querida. Que você fica surpreso, talvez. Se permita sentir qual a sensação que vem. Vai percebendo, sentindo e trazendo essa sensação. Vai escaneando seu corpo, procurando onde a sensação é mais harmoniosa, talvez mais fluida. Uma sensação boa, e vai trazendo, sentindo, aumentando, expandindo, crescendo, onde a sensação é mais presente. Se permita. Vai sentindo e trazendo. Vou usar a contagem de 1 a 5. Somente no 5 vocês vão se permitir abrir os olhos, sentir-se bem, trazendo essa sensação boa. 1, sentindo, aumentando. 2, percebendo. 3, deixa vir, fluir, harmonizar. 4, seu tempo, sentindo a energia do seu corpo voltando. 5, no seu tempo, se permitindo abrir os olhos, sentindo-se bem. Estamos todos de volta. Todo mundo de volta. Legal. O que vocês sentiram, perceberam? O que aconteceu? Quem consegue descrever alguma coisa? Foi muito difícil? Engraçado, eu escutando você falar, mas ao mesmo tempo minha cabeça viajava para outros lugares também, além daquilo que você estava falando. Sim, porque à medida que vem sensações, você começa a conectar com outras. É como se fosse um espelho, você está. Entendeu? A sensação te traz, começa a trazer outros significados, outros comportamentos, outras visões, outras imagens. Né? Entendeu? Você viu como funciona a coisa? Legal. O que mais? Foi uma experiência difícil? Não? Alguém teve dificuldades? Eu fiquei um pouco emocionada na hora que eu acordei, não tinha ninguém em casa. E me deu um sentimento de falta da minha filha. E aí, a hora que você falou que era meu aniversário, cadê minha filha? Aí me deu mais sentimento de falta ainda. E a hora que eu cheguei na casa da minha amiga, e que estava todo mundo lá, eu me emocionei de novo, porque eu me senti querida, eu me senti amada. Então, eu tive a emoção, primeiramente, da tristeza de sentir a falta da minha filha, e depois da felicidade de ser tão querido, estar todo mundo ali por mim. Então, foi bem... Bem intenso, né? Sempre nos olhos, sempre os olhos marejados. Você falou da tensão, qual parte do corpo, né? Sempre nos olhos. Legal.
Vocês conseguiram perceber o corpo, o que acontece? Como assim, as coisas mudam, vêm e vão. Assim, o que acontece quando você percebe uma sensação, dá foco no lugar. Começa, talvez às vezes vem uma outra sensação, uma outra imagem, uma outra lembrança. Outra coisa, você percebendo como que é. Talvez em alguns momentos sentir uma coisa mais fluida, talvez, em outros momentos mais fluida. Não existe uma descrição correta, tá? Não existe certo ou errado. Tá ok? Mais alguma coisa? Dúvidas? Questões? Não? Belezinha? Beleza? Tá bom, galera. Muito obrigado aí. Se tiver dúvidas, questões, quiserem procurar depois, tá bom?